Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje faremos um top 10 das melhores HQs de super-heróis da Marvel e da DC. Fazer uma lista dessa nunca é uma tarefa fácil, até porque é praticamente impossível acompanhar todos os quadrinhos lançados no ano. Então espero que vocês entendam que essa lista é baseada nas coisas que eu li. Talvez essa lista te dê um norte de por onde entrar no mundo dos quadrinhos, ou talvez ela te ajude a ganhar tempo quando você for escolher o que vai ler. Lembrando que eu escolhi 5 HQs da DC e 5 HQs da Marvel para que ninguém diga que estou sendo clubista, ok? Então já deixa aí seu like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para ficar sempre por dentro do mundo dos quadrinhos. E sem mais demora, vamos às melhores HQs de 2022. Na 10ª posição temos X-Men, para ser mais específico, duas HQs dos X-Men, X-Men Imortais e X-Men Red. Esse foi um ótimo ano para os X-Men, muito por conta dessas duas HQs. Em X-Men Imortais, o roteirista Kieron Gillen explora os membros do Conselho Silencioso, que é o grupo que governa a nação mutante de Krakoa. Então, cada capítulo mostra a visão de um desses membros, os seus pensamentos, suas motivações, fica aquele jogo de poder e interesse bem legal de acompanhar. Sem falar que a arte de Lucas Werneck e Michelle Bendini também são muito boas e combinam bastante com a narrativa. Já em X-Men Red, o escritor Al Ewing nos leva para Marte para acompanhar os muitos mutantes que estão vivendo no planeta vermelho. A vantagem dessa HQ em relação a Imortais é que ela foca mais nos personagens mais conhecidos, tipo Tempestade, Magneto, Cable, mas igualmente a Imortais, ela também destaca muitas alianças e traições que ocorrem entre os mutantes. A arte de Stefano Caselli é belíssima, ele é muito bom com expressões, principalmente as faciais, e isso é algo que enriquece muito a leitura. Enfim, esses dois quadrinhos não apenas mantiveram a Era Krakoa viva, como também trouxeram um grande perigo que todos os mutantes querem evitar, deixando o leitor com muitas expectativas para o futuro dos X-Men. Então, quer ficar por dentro do que está acontecendo com os mutantes e com os X-Men? Essas são as duas melhores HQs para isso. A previsão para lançamento no Brasil é em fevereiro de 2023. Em 9º lugar, temos uma outra HQ da Marvel, Devil's Reign ou Reinado Diabólico. O que aconteceria se o prefeito de Nova York se voltasse contra todos os super-heróis, instaurando uma lei anti-vigilantismo? Essa é a proposta de Reinado Diabólico, uma série em 6 partes que reúne vários dos maiores heróis da Marvel, desde o Homem-Aranha até os Vingadores, desde o Demolidor até o Quarteto Fantástico, enquanto eles se unem contra um inimigo em comum, o prefeito Wilson Fisk, também conhecido como Rei do Crime. A história tem uma pegada meio guerra civil porque o Rei do Crime nomeou vários supervilões, os Thunderbolts, para deter os heróis como Capitão América, Homem de Ferro, Luke Cage. Basicamente, os super-heróis são vistos mais como um perigo para a sociedade do que uma ajuda. Chip Zdarsky é um roteirista que eu gosto bastante, ele sabe como contar uma história. Na minha opinião, é um dos melhores roteiristas da atualidade, e essa HQ só comprova isso. A arte do Marco Checchetto também é incrível, bem consistente, muito fácil de entender, e em cada edição tem pelo menos um momento digno de papel de parede. O Demolidor é o protagonista central, e ele tem um ótimo desenvolvimento aqui. Na verdade, só de ver o Matt Murdock mais uma vez contra o Rei do Crime já faria valer a pena ler esse evento. Mas além disso, tem um mistério bem gostoso de acompanhar, ótimas cenas de ação, e ele conta com algumas reviravoltas bem interessantes e com grandes consequências para o universo Marvel. Então, seja como o Homem Sem Medo, pode ir sem medo, essa é uma HQ que você não vai se arrepender de ler. Ela foi lançada no Brasil com o nome de Reinado do Demônio. Saga completa está em 2 edições, vou deixar o link na descrição. Em 8º lugar temos Dark Ages ou Idade das Trevas. Imagine os heróis da Marvel tendo que viver em um mundo pós-apocalíptico depois que o incidente acabou com a eletricidade em toda a Terra. Pois é, essa é a premissa de Dark Ages. A história se passa em uma Terra alternativa e esse é o forte do roteirista Tom Taylor.
Por se passar em um mundo alternativo, os personagens são testados ao extremo e podemos ver reações que nunca veremos nas histórias da continuidade principal. Personagens que morreram não vão voltar no próximo capítulo. Personagens que se sacrificaram não têm salvação para eles. O drama, as emoções, você consegue sentir tudo isso. Mesmo sendo uma história dark, há muitos momentos de diversão e você pode sentir a alegria mesmo que mínima dos personagens. É aquele tipo de história que tá tudo bem e quando você menos espera, vem uma reviravolta louca e tudo vira um caos. A arte do Iban Coelho é sensacional. O design dos trajes dos personagens quando a eletricidade acaba é muito da hora. Muitos acham que o traço dele não combina com o fim do mundo, mas pra mim funciona super bem. Então, se você quer ver o universo Marvel por uma outra ótica, ver a união de personagens que raramente estão juntos, ver uma boa trama de sobrevivência, essa é a sua HQ. Ela foi lançada no Brasil como encadernado Idade das Trevas, vou deixar o link na descrição. Na 7ª posição, temos a primeira HQ da DC que é Deceased 3, a terceira temporada de Deceased. Como o nome já diz, essa é a terceira parte de uma história que começou com um surto parecido com um zumbi, mas que não é zumbi. Os monstros se chamam antivivos e essa infecção está se espalhando por todo o universo DC. Nessa parte 3, a propagação do vírus se expande pela galáxia, e os heróis sobreviventes lutam para dar um jeito de acabar com essa infecção de uma vez por todas. Logicamente, para você ler esse quadrinho, seria bom você ler as duas primeiras partes, para você se apegar mais à história dos personagens, por aquilo que eles passaram e acompanhar todo o crescimento e desenvolvimento deles. Na verdade, Tom Taylor criou um mundo tão rico, tão extenso e tão cheio de possibilidades que a série Deceased ganhou vários spin-offs e cada um deles vale muito a pena ler para você saber o que aconteceu nesse mundo distópico. A arte de Trevor Hairsine é um show à parte. Os antivivos são muito bem desenhados e combinam muito com a narrativa sombria. O problema dessa parte 3 é culpa da parte 1. Acontece que a parte 1 foi tão boa que é difícil manter o mesmo nível. Mas ainda assim, Deceased 3 consegue chegar perto disso. Traz novos mistérios, uma ameaça tão grande quanto as temporadas anteriores. E para quem gosta de uma boa história com muita ficção e várias reviravoltas, fica recomendada toda a série Deceased. No Brasil, a HQ foi lançada como Decomposição, vou deixar o link na descrição. Em 6º lugar temos a HQ Flashpoint Beyond, ou Além do Flashpoint. Revisitar um universo depois de 10 anos nunca é fácil, mas nunca duvide de Geoff Johns. Ele conseguiu criar uma história fascinante de mistério, suspense, usando a velha linha do tempo do Flashpoint. A trama mostra duas narrativas. A primeira mostra o Batman Thomas Wayne na realidade do Flashpoint, acordando nesse mundo que ele sabe que não deveria existir. Ele lembra que essa realidade foi destruída, ele lembra que ele morreu. E aí, ele vai fazer o que for necessário para alterar essa realidade. E a segunda narrativa acompanha o Batman Bruce Wayne na Terra principal, investigando sobre seu pai. Uma hora, as duas narrativas vão se encontrar, mas todo o mistério, o suspense, as subtramas vão te prendendo e você quer descobrir de todo jeito o que está acontecendo. A história apresenta algumas cenas bem fortes, tem um tema bem sombrio, a paleta de cores é bem densa, e vários artistas talentosos como Eduardo Risso, Sherman Nico e Mikel Janin brilham de fato para fazer esse tema sombrio funcionar. Os personagens são muito bem escritos, muito bem desenvolvidos, os vilões funcionam super bem. O lado ruim é que tem muitas referências espalhadas e, para entendê-las, você precisaria ter lido O Relógio do Juízo Final e o Flashpoint original. Mas assim, o que é crucial para a história, a HQ te fornece. Então, fica a dica, se você quer uma HQ de heróis com muito mistério, muita investigação, pode ir fundo que você vai gostar de Flashpoint Beyond. Ela já começou a ser lançada aqui no Brasil com o título de Batman, Além do Ponto de Ignição, e vou deixar o link na descrição. Na 5ª posição temos o crossover da Marvel Hulk vs Thor Banner de Guerra.
Um crossover que coloca frente a frente dois dos maiores pesos pesados da Marvel não podia passar batido. E o grande diferencial aqui é que, diferente de outros eventos que colocam versus no título e tem pouquíssima luta, essa HQ é pancadaria do início ao fim. Na história, o Bruce Banner, o Hulk, está sendo procurado pelos Vingadores por supostamente ter matado 17 pessoas. O primeiro Vingador que o encontra é o Thor. E como Thor também está passando por problemas e precisando extravasar, ele também não tá com muita paciência para ouvir o Hulk, e é aí que a batalha começa. Donny Cates, o roteirista, é conhecido por exagerar demais. E realmente, tem muita coisa absurda que acontece nessa HQ, mas que não é essencialmente ruim. É aquele exagero que dá pra passar, que dá pra tolerar e que até torna a trama ainda mais divertida. A arte do Martin Coccolo também é muito bonita. Ele dá muita vida à batalha através de suas cenas de ação, as posições dos personagens muito bem executadas. Lembrando que o Homem de Ferro também aparece na batalha, tá? E isso deixa as coisas ainda mais interessantes. Tem o mistério sobre o Hulk, sobre se ele matou ou não aquelas 17 pessoas, e enfim. Se você quer uma boa HQ de ação, quer ver uma batalha verdadeiramente épica, HQ com uma boa briga, essa é a sua HQ. O detalhe é que ela ainda não saiu aqui no Brasil. Em quarto lugar, bem ali pertinho do pódio, temos Batman Superman Melhores do Mundo. Quando a DC anunciou essa HQ e falou que ela contaria histórias do passado da cronologia atual, eu pensei que isso não ia dar certo. Mas eu estava completamente errado. O que temos aqui é uma das HQs mais divertidas de 2022. Começando pela arte. A arte dessa HQ é absurdamente linda. Você logo é atraído pela arte do Dan Mora e realmente eu trouxe vídeos dessa HQ aqui para o canal e vejo muitos comentários elogiando a arte. O roteirista é o Mark Waid, uma lenda dos quadrinhos, e o trabalho que ele faz aqui é espetacular. Ele consegue misturar a nostalgia das histórias antigas, fazendo alusão à Era de Prata, com novas ideias de qualidade, e o resultado é uma das melhores séries em andamento. Além disso, apesar das histórias estarem no passado, a DC dá um jeito de conectar essas histórias com o presente. Por exemplo, no primeiro arco vemos um vilão chamado Neza, que é o principal antagonista da recente HQ Batman vs Robin. Nesse primeiro arco, ainda tivemos a aparição da fusão do Superman com o Batman e que usa os poderes do Lanterna Verde. E no segundo arco, acompanhamos a história de um ajudante que o Superman teve no passado e que nunca ouvimos falar. Então, se você gosta dessa dupla Batman-Superman ou de uma boa história com ótimas cenas de ação, com certeza você vai se divertir bastante com essa HQ. A primeira edição já saiu aqui no Brasil, vou deixar o link na descrição. Na terceira colocação, já usando a medalha de bronze, temos Dia de Julgamento. Dia de Julgamento foi a grande aposta da Marvel nesse ano, e o que começou como mais uma saga de heróis contra heróis, logo se tornou uma verdadeira ameaça para toda a Terra. Na história, Druig, o líder dos Eternos, declarou guerra contra os mutantes. Um pequeno grupo de heróis tentou acabar com essa guerra, trazendo de volta um antigo Celestial. O problema é que esse Celestial decidiu julgar toda a Terra, e é aí que se inicia o Dia de Julgamento. O único problema é que para entender bem o evento, você teria que ler a HQ dos Eternos e algumas HQs dos X-Men, principalmente X-Men Imortais, porque foi aí onde o roteirista Kieron Gillen nos preparou para o Dia de Julgamento. Mas tirando isso, temos uma ótima história bem cativante. Os julgamentos do Celestial abrangem todo o universo Marvel, e a forma como alguns desses julgamentos acontecem são bem imprevisíveis. Por exemplo, imagina o Capitão América ser julgado como indigno. Isso já te faz pensar, se o Capitão foi julgado como indigno, quem será digno na visão desse Celestial? Lembrando que toda a história se passa apenas em um dia, então tem aquele senso de urgência, muitas vidas são perdidas, mas muitos heróis e vilões têm seu momento de brilhar. A linda arte de Valério Schmidt também capturou muitos momentos legais de heróis e humanos comuns lidando com essa ameaça.
E além desse Celestial, também tem um outro antagonista que se destaca bastante, que é o Uranus, o tio-avô do Thanos. Então, dos eventos principais, eu acho que esse foi o melhor do ano sim, foi o que mais me cativou, mais chamou a atenção e mais me deixou atraído. Lembrando que essa HQ ainda não foi lançada aqui no Brasil. Ocupando a segunda posição, a medalha de prata vai para Cavaleiros das Trevas de Aço. Também conhecida como DC medieval, Cavaleiros das Trevas de Aço é um Elseworld, ou seja, é uma história de realidade alternativa de ação e fantasia que reimagina a Liga da Justiça em um ambiente medieval. Imagine a mistura de Liga da Justiça com Game of Thrones. Pronto, isso é essa HQ. Na história, Kal-El não é o único sobrevivente de Krypton. Na verdade, quem chega na Terra são seus pais, Jor-El e Lara, e assim que eles chegam, tem o nascimento de Kal-El. Só que eles chegam em uma época medieval, época de reinos e castelos. Com o tempo, eles se tornam reis, mas seus incríveis poderes despertaram muito medo nos reinos vizinhos, e é aí que a trama realmente começa. O roteirista Tom Taylor, já falei 2 vezes dele nesse vídeo, é muito bom em criar mundos alternativos. E mais uma vez aqui, ele entrega uma história que te deixa curioso em aprender mais sobre esse mundo. Por exemplo, o Superman é um príncipe, e como se passa em outro mundo, você não sabe se esse Clark é bonzinho como o que conhecemos. O Batman é um cavaleiro bastardo que faz qualquer coisa pelo reino. E ainda tem uma profecia a respeito do fim do mundo que muitos personagens acreditam e seguiam por ela e outros não. Como a história envolve reinos e sucessão ao trono, ela te traz muitas traições, manipulações, tem muitas reviravoltas que te surpreendem. E a cereja do bolo é a bela arte da Yasmine Putri. Ela entrega ótimas cenas de ação, desenhos memoráveis e um figurino incrível, o que faz a arte dela combinar muito com a história. O detalhe é que essa seria minha HQ top 1, se não fosse a demora em lançar um novo capítulo. Infelizmente, esse ato de mais de 2 meses para lançar uma nova edição acaba te tirando da experiência de acompanhar a história, e isso afeta muito. Mas se você quer uma nova história, cheia de detalhes, uma história de fantasia com excelente roteiro, essa é a sua HQ. No momento, ela ainda não foi lançada aqui no Brasil. E em primeiríssimo lugar, com medalha de ouro, o prêmio de melhor HQ de 2022 vai para Superman Action Comics. Desde que Philip Kennedy Johnson começou a escrever a Action Comics, ele trouxe uma das versões mais equilibradas do Superman, que conversa quando tem que conversar, que inspira quando tem que inspirar, mas que quando chega a hora da ação, ele se impõe. Quando chega a hora de agir, ele mostra o quão poderoso ele de fato é. Esse ano tivemos a conclusão da saga do Mundo Bélico, uma história onde o Superman reúne uma nova equipe chamada Autoridade e viaja até o mundo bélico para enfrentar o tirano Mongu e libertar os escravos, pessoas oprimidas desse mundo. O que se segue é uma história épica com bastante ação, luta entre gladiadores, tem traição, tem reviravolta, tem novos personagens muito bem construídos, enfim, é uma ótima história de ação e ficção que realmente te empolga do início ao fim. E mesmo quando uma nova saga foi iniciada, a história manteve um alto nível, a qualidade está bem constante, e isso é graças ao escritor Philip Kennedy Johnson, que tem entregado as melhores histórias do Superman nos últimos anos. Juntando isso a uma série de artistas talentosos como Daniel Samperi, Miguel Mendonça e Ricardo Federici, temos o que eu considero a melhor HQ de super-herói nesse ano 2022. Mesmo que você não goste do Superman, mas esteja procurando um quadrinho de super-herói envolvente mais tradicional, esse é o quadrinho para você. Nos Estados Unidos, a história começa na Action Comics número 1030 e vai até o número 1046. Já no Brasil, foi lançado pela Panini, começando pela HQ Superman 1/59, a segunda edição é a 2/60 e por aí vai. Todas as edições tem no site da Amazon, vou deixar o link na descrição. Então é isso, galera, essas foram as melhores HQs da DC e da Marvel, na minha opinião. Como menção honrosa, eu ainda citaria a HQ do Robin, que mostrou um outro lado do Damian Wayne,
fez com que muitas pessoas que o odiavam passassem a gostar dele. A HQ Asa Noturna também se destacou, trazendo uma versão do Dick que parece que a DC tinha esquecido, Quarteto Fantástico Círculo Completo, uma obra de arte do Alex Ross, e ainda tem a HQ do Homem de Ferro, especialmente o arco de Korvac. Agora, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, se vocês concordam com essa lista, deixem aí nos comentários os melhores quadrinhos desse ano na sua opinião, seus favoritos, que eu quero ver. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!